porque estás aqui, mirando assim, casa Então, de tá. rio. Me olhem por ali, me olhem por aqui. Uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, quero reiterar, em nome da Sociedade Independente Cultural, a satisfação que é para nós termos vocês aqui. Também, junto conosco, está aqui ligado o nosso Ricardo Almeida, diretamente lá de Brasília, que é o produtor deste trabalho chamado Fronteiriços, tá bem? E vamos, depois de assistir os curtas, nós vamos entrar num grande diálogo aqui, num momento de partilha de atividades. E mais uma vez agradeço ao pessoal da Setorial do Patrimônio, ao pessoal da Conexão Cultural, não sei cadê a Ju, onde anda, né? Muito obrigado pela parceria. Também a Setorial do Patrimônio, que é a organizadora deste evento, da 4ª Semana do Patrimônio na cidade de Jaguarão. Agradecer também a Secult, que está nos acolhendo aqui no teatro, muito obrigado. A presença da nossa vereadora, né, Maria Fernanda. Não sei se tem alguma outra autoridade aqui, sinta-se acolhido. Os professores já falei. A Evanice, secretária, que estava por ali, não sei onde anda, ali, bem-vinda, nossa secretária adjunta da Cultura do município de Jaguarão. E, claro, né, a todos vocês que estão aí também nos acompanhando pelo stream, né? Muito bem-vindos nessa noite gelada aqui em Jaguarão, né? Quase 0 grau, mas o coração grande, coração cheio de povo aqui, muito felizes. Me parece que está aqui a Escola Carlos Alberto Ribas, né? A Unipampa também, e a Escola Hermes Pintos Afonso. Uma salva de palmas para esses corajosos. E mais outros também que estão fazendo parte conosco aqui, né, Isolda, né, que também faz parte desta 4ª semana, porque está sendo também feita uma exposição do Pompílio, né, que é, né, teu irmão, né, e é uma alegria para nós, um expoente grande. Também a Larissa, que chegou agora, que é nossa conselheira também do Conselho Municipal de Política Cultural, muito bem-vinda. O pessoal que está aqui, nós imaginávamos um público um pouco menor, né? A gente esqueceu a grandiosidade das atividades da SIC e do Fronteiras Culturais, porque o filme, né, o curta-metragem que faz parte, eu já vou falar disso rapidamente, de um longa, é um projeto de uma parceria do Fronteiras, Movimento Fronteiras Culturais com a Sociedade Independente Cultural de Jaguarão e Rio Branco, porque, apesar do CNPJ da SIC estar registrado no Brasil por uma questão legal e tal, é uma entidade que surgiu em 1987, sempre formada em sua diretoria por uruguaios e brasileiros, como é até hoje, né? Bom, quero render homenagens a um grande artista fronteiriço que foi o Leandro Barros. O Leandro Barrios, que, infelizmente, com essa correria, eu não vou poder colocar aqui algumas imagens, mas são muito conhecidos, né? Vocês devem conhecer, por exemplo, o Jaguaruçu, um jaguar em xilogravura grande, que é a imagem. E aí, quando eu conheci particularmente o Leandro, fui apresentado pelo Hélio Ramírez, lá em 1992, no seu ateliê ali no mercado, né, Fernanda? Lá, muito fantástico. Ali eu conheci. E aí, ali ele estava com essa xilogravura ali na madeira, e ele projetou ela num grande lençol branco que nós botamos no fundo desse teatro e fizemos o primeiro Jaguar lá em 1992. Depois teve mais várias edições, depois uma parada, e agora em 2000, depois do retorno do teatro em 2015, não parou mais, a não ser na pandemia, mas ano passado fizemos online. Bom, gente, vamos agora ao filme e, na sequência, ao curta-metragem, a película Casa de Rio. Depois de assistir, nós vamos ouvir os protagonistas, o Ricardo Almeida, que foi o produtor do projeto Fronteiriços, como um todo, o Luiz Alberto Cassol, que é o nosso diretor, e em seguida nós vamos sair daqui, aí vamos chamar o Jorge Passos, que está aqui, foi um dos protagonistas, a Maria Fernanda, aí mais o pessoal a Laura Corrêa está aí, eu não estou chegando, mas o pessoal que participou, até o pessoal ver aqui para nós mostrar. Aqui em Rio Branco havia 3 irmãos bascos,
a Rufina, o Simão e o Esteban. Eles tinham uma loja chamada Casas Piros, que era o sobrenome deles. A Casas Piros foi fundada em 1900 e o meu pai trabalhou com eles desde muito cedo. O Ney talvez, acho que ele foi o filho que eles não tiveram. Com a confiança que eles tinham no pai, logo ele se tornou gerente. Daí, lá por 1958, eles doaram um terreno aqui no Uruguai, na beira do rio e do lado da loja. O pai construir uma casa e cuidar deles e ficar ali, bem por perto. Então, a gente morava em Jaguarão e daí viemos morar no Rio Branco, aqui no Uruguai. Depois que eles faleceram, o meu pai continuou com a loja em outro prédio, mas com o mesmo nome, Aspiros. Por aqui nós tínhamos amigos, a gente fazia um juntamento, e ali depois eles viraram artistas também, e aí eles vinham aqui para confraternizar, para cantar, para musicar, para pensar a fronteira. Nós moramos aqui até 1983 e aí voltamos para Jaguarão. A casa foi alugada algumas vezes e depois a minha família cedeu para uma instituição assistencial que usou até 2019. Aí agora, faz 2 anos, o meu filho, Santiago, ele veio morar aqui e começou a chamar a casa de Casas Piros também. A casa é linda, né? Todo mundo, uma casa linda dessa que se vê da ponte. 3 meses depois, né? Eu tinha 2 anos e pouco, mas meus irmãos contam essa história. E as fotos mostram, né? Teve uma das maiores enchentes do Rio Branco. Uma das maiores enchentes. Aquilo foi um trauma para minha mãe, né? E recordo, depois de todas as enchentes, que aconteciam assim, a cada 10 anos vinha uma enchente. E a minha mãe perguntava para o meu pai, né? Ney, por que fizeste esta casa aqui? Essa pergunta nunca foi respondida, né? Talvez a própria história responda, né? Uma semana antes de a gente se mudar, em 1959, meu pai, quando eu morava ali em Jaguarão, na Rua Uruguai, convidou a família para vir conhecer a casa. Eu tinha 2 anos. E o meu irmão me contou que viemos caminhando pela ponte. Eu sendo empurrado num carrinho de criança. Talvez foi realmente o primeiro contato que eu tive com a casa. Mas a casa mesmo eu conheci muito de forma imaginária, passando pela ponte, olhando ela da ponte, né? A gente olhava para dizer, lá era a minha casa de infância. Quando eu penso na casa, aparece a ponte. Quando eu penso na casa, aparece a fronteira. Que meu avô acreditava nisso, que meu pai acredita nisso, meus tios acreditam nisso. Então, acho que a casa ela tem essa vibração da ponte e do rio junto. Muita memória de estar brincando com as outras crianças, os uruguaios aqui do bairro, né? E que nós falávamos o portunhol. Em casa a gente só falava português, mas com o nosso relacionamento, tanto eles como nós, os vizinhos como nós, falávamos aquela mistura de portunhol, né? Eu acho que toda criança tem um certo espírito de aventura. E o rio sempre exerceu sobre mim uma certa sedução. Então, apesar das preocupações da minha mãe e tal,
havia uma certa sedução em essas águas começar a rodear a casa, sabe? Porque, claro, o espírito romanesco, a aventura, a gente lia muito. Meu pai era um cara que nos fez ler muito. Então, aquela água invadindo o nosso espaço representava um certo espírito aventureiro. A água começava a subir e aí vinha no primeiro degrau. E aí já começava uma série. O meu pai, depois da primeira enchente, que foi pego de surpresa, ele construiu toda uma espécie de salvaguarda dos móveis, entendeu? Subiu tal degrau, ó, foi dado o alerta de que vamos ter que subir os móveis, vamos ter que abandonar a casa. Então tinha toda uma função, levantar móveis, arrumar as coisas, tirar os livros, proteger. Isso para nós era aventura, por quê? Porque significava também passar 2, 3 noites na loja. Entendeu? Lá na loja era um mundo. Esse universo que era esse pequeno bairro aqui de Rio Branco, tinha um ar assim cosmopolita, entendeu? Porque tu via os bascos na loja, tu ia no armazém, tu tinha um palestino, tu ias no cinema, vias as coisas do mundo. Eu aprendi a falar muito com o cinema também, falar espanhol, porque para tu entender o Cantinflas, tu tinha que saber falar espanhol porque não tinha legenda. Eu acho que o Santiago e a Fernanda também tiveram nas mesmas situações em que, ouvindo os tios, nas nossas reuniões familiares, contando as histórias aqui da casa, contando as histórias do pai. Essa casa aqui, para mim, ela sempre foi uma coisa mágica, assim, mística, sabe? Sempre conheci a casa através dessas memórias do meu pai. Tudo isso sempre fez parte da minha imaginação, assim, né? Por que fosse construir essa casa aqui, Ney? Essa frase é aquela frase que fica balançando, né? Sempre que vem uma enchente, já vem direto. Por que fosse construir essa casa aqui, né? Então, a minha avó falava pro meu avô, 3 meses depois que eles se mudaram, veio uma enchente imensa, subiu, entrou água pela janela, levou todos os móveis que ela tinha. Meu pai pegou febre tifoide, quase morreu. Claro que ela devia achar que, olha só, que lugar é esse que a gente está se metendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está para mim, eu considero o melhor lugar da cidade, porque todas as 2 cidades são feitas para o rio é que une. E eu pensei que o Santiago viesse para cá, e ele topou essa ideia. Ele e a companheira dele, a Ana Júlia. E aí começam a arrumar a casa, pintar e tal. E eu começo a contar, eles começam a se interessar pela história da casa. Eu chegando aqui, várias ideias, sempre fermentando, sabendo que isso aqui é um terreno muito fértil, um rio traz essa fertilidade também. Então, a Casa Aspiro sempre teve em mim. Que esse eu acho que sempre foi um compromisso, um pacto que o meu pai fez com a gente, sabe? De investir em cultura para nós, entendeu? Em arte, assim. Eu acho que o Santiago, né, o Mano, traz muito isso também, né? Então, isso, quando ele retoma essa casa, ele também traz essa responsabilidade, esse compromisso de que esse não seja simplesmente um espaço para tu morar, mas é um espaço que tem compromisso de compartilhar tudo isso que a gente absorveu. E fazia tempos que eu acalentava esse projeto de descer o rio com ele crescido, sentindo a correnteza, e vim lá de cima das barrancas, aqui do lado do Uruguai, descendo o rio pela correnteza, e sendo levado pelo rio.
É uma sensação maravilhosa. Quando eu chego perto da ponte, eu venho mirando no terceiro arco, e eu sinto mais a correnteza me levando para Jaguarão, sabe? É como se o rio me levasse para Jaguarão, talvez uma metáfora da minha história. E eu desço ali, depois consigo vencer a correnteza, entro no remanso, e eu sei que vai vir um marinheiro. E vem um marinheiro, desce a ponte e vai lá falar comigo. Pero de onde você viene? De onde você é? E aí eu digo para ele, eu sou um fronteiriço. Pero, por ejemplo, yo miro este río y yo soy parte de él, así como él es parte de mi vida. Este puente y la frontera, porque uno dice vive en la frontera, sí, pero ¿qué significa vivir en la frontera? Yo trabajo con personas del otro lado y de este lado. Personas con culturas diferentes, con pensamientos diferentes, con experiencias diferentes, que se van a unir todas en un propósito que va a generar otra cosa diferente, que no es la cultura de allá y tampoco es la cultura de acá, porque de repente yo voy a cantar un candombe y me van a acompañar brasileños tocando candombe o uruguayos tocando samba, pero eso lo podés hacer porque estás acá, porque te nutrís de todo eso, porque bebés de esta agua que tiene un poco de cada lado. Tanto a murga como o candombe, vamos dizer, umas 10 casas, eu me criei escutando murga e candombe, porque tinha uma murga na minha rua. Tinha uruguaios que moravam lá e ensaiavam. Então, eu já, desde pequeno, peguei amor por murga. El pasaje por la murga uruguaya significa criar a mi familia. Porque de alguna manera uno va dejando estampado en alguna canción, en alguna música, lo que uno realmente siente. Porque creo que las canciones tienen que hablar justamente de cada lugar, de rescatar un poquito el sentir de la gente. Y una poesía muy cortita de Leandro Barrios. ¿Puedo decirla? Que dice: Río Branco y Yaguarón son dos ciudades hermanas. Con el corazón se unen, con la lengua se separan. Juntas a orillas del río se reflejan en el agua. E en el vaivén de las olas, sus casas bailan. É porque o rio e a ponte somos nós, entendeu? Para nós, assim, esses elementos, a ponte, o rio, é uma extensão de quem a gente é, sabe? A gente tem uma relação muito orgânica com esses elementos, assim. É pertencer a dois lugares, 100% Uruguai, mas ao mesmo tempo tu não é. Tu é 100% brasileiro, mas tu também não é 100% porque não te identifica totalmente com aquele país, tu te identifica com esse lugar, que é as duas coisas. Hay que transgredir generalmente las normas que están país adentro, tanto de un lado como del otro. Porque la vida en la frontera, la gente de la frontera, se comunica, interactúa de forma muy diferente a lo que es los países frontera adentro, digamos, ¿no? Entonces, me parece un mundo muy dinámico, una forma de conocer a otra cultura, pero que después se interligan. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti há muita historia por contar. Da gente que te ergueu e há muito tempo já partiu. Pero quién sabe, Mas quem sabe seja mesmo que ainda la habita teu misma lugar. que todavía habita tu lugar. Acho que todos, de alguma forma, vão ter alguma lembrança dessa casa, mesmo que não seja com a minha família, porque essa casa está tão localizada num lugar tão, né, significativo, simbólico. Arranhar, quer dizer, aquilo ficou entranhado na parede, vamos dizer. A gente, assim, às vezes eu olho e digo, pai, isso aqui tem um cheiro a tal coisa, né? E tu entra naquele lugar e tu sente o cheiro, vamos dizer, um carreteiro que o seu Ney fez, vamos dizer. É como se eu fizesse um regresso a esse mundo que achava perdido. Que esse anseio, acho que muitos têm de um regresso à infância. Eu acho que o Santiago está nos
brindando com esse retorno à casa. ¿Por qué estás aquí? Hoy entendí, Casa de Río. Mostrar que o dia fomos é o destino de nós dois. ¿Quién te dio una tierra sola? Medio Uruguay, medio Brasil. Foi assim ainda ontem, hoje e será depois. No es simplemente la Casa del Río, es un templo, se lo puedo garantizar. Porque entrar a la casa donde vivían Hay Pasos es encontrarse con gran parte, imaginariamente, de lo que significó o de lo que debe haber significado este río para essa casa. Essas coisas que eu vou encontrando deles, eu vejo que foi algo que foi deixado, não sei se para mim, mas que fazem parte, que foi um tipo de comunicação que eu consegui fazer, sabe? Y yo creo, de los que todos esos lugares que hemos visto, en mi opinión, este es el lugar más lindo de todos. Es una tierra de venida, la gente se viene del medio del Uruguay, del centro del Uruguay acá, a tratar de sobrevivir, a encontrarse con nosotros, en esa eterna necesidad que ha hecho de la especie humana lo que somos, ¿viste? De uno buscar al outro. Eu acho que essa casa ela tá aqui porque eu acho que ela não poderia estar em outro lugar para minha família, entendeu? Nós fomos paridos por esse rio, por essa ponte, por esse lugar, entendeu? Eu acho que eu não imagino, para mim a casa ela é a concepção que eu tenho de família e de fronteira, essa casa de rio. Eu acho que eu nunca saí da casa, entendeu? Porque porque estás aquí, mirando así, Casa de Río. Tal vez porque en ti hay mucha historia por contar, de gente que te hirió y hace tiempo ya se fue, pero quizás sea la misma que aún habita tu lugar. El río que corría manso, como extendiendo sus brazos, ofreciendo sus remansos para refrescar en los mormazos. A veces se revelaba, subía a la playa y los barrancos y venía a pasear sus barcos por las calles de Río Branco. Comprártelas de Uruguay, poncho de lana pa'l frío, almacenes brasileros, clientes que vienen y van, fiambres del mediodía en la cadera del río, empanada, torta frita, mate dulce y choripán. Porque estás aquí, hoy comprendí, Casa de Río. Tus huellas son las mías, fue igual nuestra niñez. Eres la memoria viva de ese mundo que existió y guardas en tu interior
Cassol. Alô, Dale, Jorge. Oi, emocionante como sempre, né? A casa lotada aqui, tivemos alguns problemas técnicos aqui, como faz parte a bateria está fraca. Deixa eu ver se eles estão aqui pelo... Todos nós temos alguma relação com esses lugares. A Maria e um problema aqui agora, mas... Com o próprio ir e vir da fronteira. Né? Então, o legal desse filme, eu acho, que quando a gente assiste, ainda mais quando a gente assiste coletivamente com fronteiriços do lugar, é ouvir também vocês. Acho que, Valdir, se puder contar um pouquinho do depoimento, do que tu sente quando tu viu o filme, conta para nós. Eu tô um pouco tímido, né? Mas eu pergunto pra ele. Levanta, conta para nós. Tem que vir aqui, tá, pessoal? Eu vou baixar um pouquinho vocês e já, enquanto Vamos ter um depoimento aqui do assistente. Olha, desde a primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha me emocionado bastante porque, ainda que nós somos conhecidos, somos amigos aqui da fronteira, eu tive a oportunidade de conhecer a Retorno. Mas a gente se sente fazendo parte da família porque tem muitas histórias em comum com a ponte, com o rio. E enquanto eu assisti o filme, eu fiquei muito emocionado. Já não é a primeira vez, mas toda vez que eu assisto o filme, eu me emociono igual. Porque eu fiz muitos amigos ali na zona comercial e amigos que eu tenho até hoje. Trabalhei 6 anos ali na zona comercial, conheci toda a vizinhança. Então, a gente constrói muitas memórias ali com o rio, né? E o meu afilhado, eu tenho ele, porque eu fiz amigos ali, perduram até hoje, esparramaram pelo Uruguai, Montevidéu, Solimar. Então, a gente se emociona muito quando assiste o filme e se fazendo parte da família também. Obrigado. Bom, agora sim, vou passar Ricardo Cassol. Som tá ok? Boa noite, pessoal. Buenas noches, para quem anda, buenas noches. Eu sou um fronteiriço também, como vocês, sou de Livramento Rivera, né? Então, muitas coisas que vocês falam me tocam muito profundamente, assim como esse rapaz que falou agora aí. Né? Eu saí da fronteira já faz um tempo, mas a fronteira não saiu de mim. Então, assim, junto com o Maninho, Maria Fernanda, Mireja, Alencar e outras pessoas de Jaguarão, né, e as cidades de Bagé, Livramento, Santa Vitória, nós constituímos um movimento cultural, de integração cultural, desde 2010, e viemos trabalhando, né, iniciativas de integração cultural nas fronteiras. Então, esse filme, assim como as obras do Chile e outras obras, é uma maneira da gente registrar as nossas experiências, não é? E mostrar para o mundo que é possível viver com diferenças e com similaridades. Né? O filme serve também para isso, mas ele serve para registrar a memória. O Leandro, por exemplo, é emocionante ver o Leandro falando. É emocionante, porque o Leandro é um grande artista que ainda precisa ser reconhecido no Brasil, né? No Uruguai ele é bastante conhecido, em Montevidéu, principalmente, né? Mas a gente gostaria muito que o Brasil conhecesse o trabalho do Leandro, e vai conhecer porque a gente vai continuar. O Maninho acabou de falar, ele fez uma fala rápida, nós estamos com um trabalho agora com a SIC, que é muito importante a SIC, olha pessoal, por favor, valorizem a SIC, né? Agora, a SIC é muito importante, foi graças a ela que a gente fez esse projeto. Né? Se não tivesse a SIC, talvez não tivesse outra organização tão estruturada como eles para bancar esse projeto. O Magno, no começo, pensava, é grande esse projeto, né? Mas hoje ele está aí, Magno, ele está aí, tu fosse um guerreiro, conseguimos ir até o fim, prestar conta, tudo, todo mundo, não tivemos problema nenhum, não é? E foi muito importante deixar esse registro de Jaguarão, mas também de Livramento, de Bagé e das outras cidades. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês, já agradeci a SIC, queria muito agradecer o pessoal da equipe de Jaguarão, tá? Foi muito importante. E agora, eu acho, não sei,
que Jaguarão já tem uma equipe de cinema se constituindo. O Cassol pode dizer melhor do que eu isso, né? Porque quando a gente foi fazer o filme, o Fronteiriços, que são 5 episódios, só Jaguarão não tinha um diretor. E aí eu convidei o Cassol, que é um amigo que também tem experiência de fronteira, né, com a Argentina principalmente, mas ele conhecia um pouco de Jaguarão, ele é um cineclubista, né, junto com a Maria Fernanda, tiveram algumas experiências anos atrás. Então, eu acho que está se constituindo em Jaguarão uma equipe profissional de cinema, eu não sei ainda se já está constituída ou não, mas é muito importante, porque Bagé tem, Livramento Rivera tem, Pelotas tem, Chuí Santa Vitória tem, e vocês precisam constituir urgentemente para a gente dar continuidade no Fronteiriços 2, no Fronteiriços 3, no Fronteiriços 4. Tá? Então, por último, assim, eu gostaria muito de agradecer ao Cassol por ter aceito esse convite, né, de ter ido para Jaguarão durante a pandemia, né, de ter reunido uma equipe maravilhosa aí, e também, principalmente, o Magno e o Maninho, que seguraram juntos, né, a produção comigo. Então, fico aqui à disposição, gostaria mais de ouvir vocês. Gostei muito de ouvir o rapaz que falou, mas às vezes a gente tem que ouvir mais do que falar, né? Hoje é um dia também de ouvir. Tá? Muito obrigado para vocês, parabéns pelo filme, ficou muito bonito, e agora é com o Cassol. Vai lá, Cassol. Boa noite, obrigado pelas palavras aí, Ricardo. Eu também estou curioso para ouvir, né? Porque um filme só se completa quando ele chega na tela, né? Aí é que se dá o maior, o objetivo final de um filme qual é? Chegar na tela para o público assistir, gostando ou não, mas para que ele tenha essa experiência de assistir. É só aí que o filme se completa, né? Porque daí finalmente a obra de arte ela ganha aquilo que a gente chama de fruição, né? Então eu queria realmente ouvir as pessoas, o público que está aí no Teatro Esperança e saber do que eles, enfim, perguntas. Agradecer as pessoas da equipe aí de Jaguarão, que eu sei que estão aí no Cine Teatro, parabenizar o Jorge pelo aniversário, parabenizar essa família Passos que tão bem acolheu a nossa equipe, né? O Santiago, a Maria Fernanda, o Jorge, a Ana Júlia. E dizer o seguinte, a gente filmou durante a pandemia aí em janeiro do ano passado e lançamos o filme o Fronteiriços, né? O longa-metragem. E depois, no caso de Rio, como os outros 4 episódios, que se tornam cada um curta, também estão fazendo cada um suas trajetórias. Eu vou, aqui na sequência, quero também falar sobre uma boa notícia que eu recebi essa semana para o Casa de Rio. E dizer que, quando a gente esteve gravando aí, descobri a história da Casa Aspiros e da Casa de Rio, onde vivem Santiago e Ana Júlia, foi descobrir algo que encantou a todos da equipe. E a equipe era formada por pessoas de Jaguarão, Pelotas, Novo Hamburgo, Santa Maria e Porto Alegre. Então vocês vejam o número de pessoas que se deslocaram para aí, de profissionais da área do audiovisual, para se reunir com os profissionais aí da cidade para a gente para fazermos o Casa de Rio, né? Então, finalizo agradecendo a SIC e o Fronteiras Culturais por terem viabilizado e ao Ricardo por ter me convidado para fazer a direção do filme, que para mim é uma honra. Ele falou rapidamente ali, eu participo do Fórum Entre Fronteiras, sou um dos criadores do Fórum Entre Fronteiras, que une Brasil, Argentina, Paraguai e agora também o Uruguai. Quero ouvir vocês. Eu acho que o público tem que saber uma coisa que talvez só eu saiba. Quando eu convidei o Cassol, ele me disse uma coisa assim, ó,
eu faço mesmo sem receber nada. Isso é muito importante, tá? Para mostrar como o Cassol é guerreiro e está junto com vocês e conosco. Né? Um abraço, Cassol. Obrigado, Ricardo. Temos alguma pergunta aí? Vamos lá, meu protagonista, Jorge. Te lembra quando nós estávamos fazendo aquela campanha para a votação do filme, que nós tivemos um depoimento do Robertinho, ali do Robertito, ali do Rio Branco, que ele se emocionou porque ele se lembrou da infância dele e tal. Ele está presente aqui, mas ele me disse assim, tchê, estou muito emocionado, não vou conseguir falar. Ah, ele está vindo aqui, ó. Ele está vindo aqui, vem conhecer ele. Que tal, Robertito? Muito obrigado pelas tuas palavras. O Jorge compartilhou as tuas palavras e o teu áudio comigo. Eu fiquei encantado, emocionado, porque tu bem sabes que não há para um artista, para uma realizadora ou para um realizador, a melhor coisa do que alguém falar sobre. O elogio é uma consequência, mas falar sobre a obra é o mais importante, porque daí ela causou algum tipo de reação. E o teu retorno foi lindo, foi encantador poder ouvir e poder te... Bom, enfim, muito obrigado, muito obrigado. Aquel día me encontré con Jorge por casualidad. Y vos sabés que aquel día fue un día que desde a partir de ahí me emocioné mucho. Hablo y me emociono porque yo compartí con él. Nací en Río Branco y compartí la casa, compartí todo allí. Entonces, el cine, la parte del cine de Río Branco, cuando él habló en Cantinflas, toda la parte del cine, que yo le contaba a él, que una vez al año, por ejemplo, agarramos la pantalla del cine y la lavábamos atrás del cine. Eran 15, 20 gurises limpiándola, lavándola, y eso ahí era fantástico. Eso que él hizo el día que se tiró de las barrancas, y vino nadando, nosotros hacíamos seguido eso ahí, de una escalerita a la otra. La escalera que estaba atrás del cine, nos íbamos a la otra, que es la bajada del Banco República, que eran las dos escaleras que había, una escalerita que bajaba y llegabas al río. Y eso fue fantástico. Entonces, con Jorge me encontré, y yo fui compañero de él, jugamos al fútbol juntos. Cuando él habla ahí en la Casa del Río, de los colegas, jugábamos al fútbol ahí en esa parte y yo estoy muy emocionado con eso y me dejó muy contento porque Jorge es bárbaro la parte de la infancia es lo más sagrado que tenemos. Para mí es lo más sagrado que tenemos. Y muchas gracias por compartir con ustedes toda esa experiencia que tuve. ¿tá? Graças, que bárbaro esse teu depoimento. Já tem um novo roteiro aí, hein? Eu já tenho, eu vou, até porque a Casa Aspiros, eu acompanho todos os dias as postagens da Casa Aspiros, tudo que é colocado no Instagram, eu fico ali viajando sempre, fico me organizando aqui para ir para lá, porque eu já falei para a Ana e para o Santiago, que eu quero ir para poder ficar um tempo para escrever um roteiro que temos. E sobre o Chile também a gente vem trabalhando, um grupo de pessoas aí, num longa-metragem da obra do Chile, né? Então isso já está... a gente vem fazendo um trabalho intenso, inclusive o que a gente chegou, né? Somos 3 diretoras e 2 diretores, ou 3. Agora, o fato é que a gente decidiu que se nós ganharmos um edital ou um incentivo, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos reunir na Casa Aspiros para ficar 10, 15 dias desenvolvendo melhor o roteiro de longa-metragem que nós escrevemos a partir da obra do Chile. Então, porque a gente quer produzir lá, porque a Casa Aspiros, ela emana arte. É algo assim que é uma energia muito, muito, muito forte. E aí eu quero aproveitar esse momento que eu também estou bastante emocionado com o que eu vi,
Até porque eu vi o Santiago passar ali atrás, e o Santiago, a emoção que o Santiago tem no filme é algo que eu gostaria que ele falasse um pouco, porque o público viu o que a gente colocou no filme, mas a emoção do Santiago é bárbara, é tremenda. O Leandro Barrios, que a gente coloca no filme, é um trecho, mas o que a Maria Fernanda me propôs é grandioso, é de uma generosidade incrível que ela fez, porque a gente gravou quase que 1h30 do Leandro Barrios, contando a sua obra, a sua vida. Isso está guardado para sempre, e é um filme que virá a ser produzido. Então, o que eu queria dizer como surpresa não, como um bom anúncio que eu recebi ontem, e quero dedicar, então, a sessão de hoje, é que nós fomos selecionados, o Casa de Rio, na mostra Sesc regional, e vai ser exibido pelos Sescs do Rio Grande, em todo o Rio Grande do Sul. Ele foi um dos filmes selecionados no Rio Grande do Sul. Então, isso é bárbaro também. A Casa de Rio está fazendo uma trajetória incrível em vários festivais, mas essa seleção na Mostra Sesc demonstra a força do filme. E Milonga Lerrana também está entre os selecionados. Então, imagina 2 filmes desse projeto bárbaro que a SIC, junto com Fronteiras Culturais, o Ricardo, pensam, agora vão ser vistos por todas as unidades do Sesc no Rio Grande do Sul. Olha que trajetória incrível. Santi, deixa eu te ouvir, Santiago, matar saudades aí. Não, deixa eu só comentar, então, também a TVE, hein? Vai passar na TVE. Exatamente. Vai lá, Santiago. Olá, boa noite a todos. É bem emocionante, né, falar sobre a nossa história, sobre nossas raízes, assim, os guri tiveram bastante trabalho na edição, tirar as partes que eu estava chorando, que foi muitas partes, porque eu fui pego bem de surpresa, não trabalhei no roteiro, trabalhei na casa em si, meu trabalho foi preparar a casa, aquele terreno, para a gente conseguir, para os guri poderem fazer essa produção, agradecer a todo mundo que participou. E na hora eu fui confrontado com várias perguntas e várias memórias apareceram, então é emocionante a gente falar sobre a gente, né? E a gente perceber que todo mundo aqui tem uma história especial a contar, né? Se a gente vai chegar e lembrar, que nem disse o Roberto, todo mundo vai ter uma lembrança, né? E o Heriardo falou bem que a casa é um templo, e eu me sinto quase como um monge, assim, naquela casa, tô quase um padre, que nem meu avô também, assim, cheio de santo agora. E aí a gente se emociona, né? É difícil para mim, tanto que eu fui para as artes visuais justamente porque eu não tenho poder de oratória, como o resto da família. Não, e assim, o choro é porque tu é filho do Jorge. Né? Chorar eu não pago para chorar, né? Só vou largando, as emoções de flor da pele. Mas a nossa casa é como uma ponte também. A gente se propõe a isso, eu e minha parceira Ana, de deixar a casa aberta, receber todo mundo que puder, sabe? A gente quer ser esse templo mesmo que a nossa história fique viva. Está prometido o assado. Tá prometido um assado, eu estou fazendo a churrasqueira. A churrasqueira é uma coisa que ainda... Eu já tomei um chá. Por enquanto chá e feijão a gente garante. Agora o churrasco daqui 1 mês, quem sabe, vai estar saindo. E as portas abertas para vocês, né, Cassol, Ricardo, para quem também quiser propor alguma coisa para casa, a gente está sempre com as portas abertas, porque a gente tem que se fortalecer, né? É nós por nós, é a gente se fortalecendo aqui. A gente tem uma coisa muito especial, que é a nossa cidade, a nossa fronteira, as nossas pessoas daqui são maravilhosas e me emociono. Siga. Eu queria falar... A gente precisa sentar para falar? Não, estou aqui. Oi, Cassol. Oi, Ricardo. Não, eu queria aproveitar que nós estamos com a presença da Laurita Corrêa. Tá aqui Isso, eu ia pedir para conhecer a Laura. Quando o Cassol me chamou para fazer parte, para escrever com ele o roteiro do filme, eu contei para ele a história da casa, nós ficamos pensando várias ideias, né, Cassol, do que a gente ia contar da nossa fronteira. E aí... Eu acho que se foi de novo. Pensamos várias coisas vieram da nossa fronteira, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu contei para ele, eu tenho uma história, meu irmão tá voltando para casa e tal,
contei toda essa história da casa, do meu pai, da minha família, ele está. É aí que nós vamos pegar o gancho da história. Só que nós queríamos, ao mesmo tempo, mostrar a riqueza cultural que nós temos na nossa fronteira, a diversidade cultural que nós temos. E eu disse, bom, nós precisamos entremear essa história da nossa família com esses artistas daqui, né, Cassol? E fizemos, porque a gente sabia que era 20 minutos, mas cada entrevista teve mais de 1 hora, quase 1h30, com os protagonistas 2 horas. Então, assim, o acervo que ficou de ouvir, por exemplo, toda a concepção da Laura sobre a fronteira, do Hélio Ramírez, do Leandro Barros, do Reriardo, da Mireja, do Carolo, foi o que compôs, que deu riqueza a essa história, né? Claro que a gente, enquanto família, se sensibiliza, porque são as nossas memórias, estamos falando de nós, mas nós somos todos nós, né? E vocês representam isso. Então, muito obrigada por quem está aqui assistindo, mas especialmente pela Laurita, estou muito feliz que ela está aqui. Vem para cá, Laurita, conta a tua experiência para a gente. A música aqui, ela é muito elogiada no YouTube, ali, estou olhando ali. A Hilda Jaguarense, lá de Florianópolis, o pessoal de Pelotas também. E então só para avisar, está aqui a Laura. Laura é a nossa... Oi. Laura, aquela voz maravilhosa, aquela música, né? Aquela letra do Martim, é isso? Martim é de Cavalo. O Igor. Isso. Mostra o Igor também aí. Sí, claro. Bueno, que para mí es un gusto formar parte de... Soy mejor cantando que hablando, aunque hablo mucho también. Que es un gusto formar parte de este proyecto, si bien no teníamos una relación estrecha, porque lo tenía yo en particular con la familia, siempre mi suegro, que hablábamos ahora con Federico que le hubiese gustado venir, no me di cuenta de invitarlo, así que queda pendiente esa. Pero esa relación, si bien no era estrecha, uno siempre se identifica con... Es algo muy, muy común y muy particular. Esa casa yo la conozco desde que nací y lo que se habla en toda la película es algo que es como decían recién, es como muy rutinero. Para el que viene de afuera, vivir acá, o sea, lo que significa el puente y el río, probablemente digan, es un puente que se para y tenés que cruzar y cómo es, está ese miedo de cruzar para el otro lado, que para nosotros es tan común y tan normal y tan parte de nosotros que la verdad que es como, para mí cantar en portugués es natural y estoy segura que los hermanos que hacen música, Ivo, por ejemplo, en portugués que habla, hacer música en español o nuestra música uruguaya ya es parte de su rutina también, pero eso pasa, es como decía yo allí, eso pasa porque estamos acá, no hay otra explicación ni otra construcción. Y paradójicamente ahora también vivo cerca de la casa y cuando hablan de las inundaciones me pasa, hace 15 días se inundó todo, teníamos el agua por acá. Entonces también sabemos, hay que ir a ver la regla, a partir de qué lugar hay que ir sacando todo. Entonces, como que... sí, mira las historias de Instagram de Ana, cuando viene el río allí, al ladito de la casa, dije, hay que sacar todo. Entonces, es muy nuestro eso y es muy lindo. Yo la verdad que me siento muy contenta de formar parte. Y bueno, agradecer a todos ustedes por venir, por comparecer en este tipo de eventos que sabemos que muchas veces hay la gente no acompaña porque puede suceder eso que está mal, obviamente, en la cultura, cualquier demostración de cultura es necesaria y es importante y hay que apoyar y hay que estar, no solo la música, sino todo, porque en esta película se reúne gente de todas las áreas del arte. Así que bueno, estoy a las órdenes para lo que les parezca y muchas gracias por considerarme. Voy a dejar de hablar porque hablo mucho. Gracias. Assim, em primeiro lugar, tem que parabenizar a Laura, o Martim César, o Hélio e o Igor. O Igor, muito importante esse trabalho que ele vem fazendo aí, e agora ele está trabalhando conosco em outro projeto. É o primeiro projeto que eu faço de cinema, de produção de cinema. Tá? Eu trabalhei com uma websérie junto com o Cassol também, do ano passado, e que ela vai circular agora também. Eu só quero dizer para você o seguinte, como é o primeiro, talvez eu tenha me retido um pouco, viu, Cassol? E eu acho que agora, com o final da pandemia, se é que ela acabou,
né, eu vou me jogar com tudo, tanto em cima do Fronteiriços como em cima do Misturados. Né? Eu acho que eles têm muita vida pela frente. Né? É um filme que não foi ainda suficientemente visto, embora a gente já passou em universidades do México, da Bolívia, né? Da Argentina, do Uruguai, já andamos por tudo aí com Fronteiriços, né? Mas assim, agora com o presencial voltando, eu acho que ele tem que voltar com muita força. Tá? Então se preparem aí, ajudem a divulgar, por favor, porque é um belo trabalho, cada vez que eu assisto eu gosto mais dele. Toda essa preparação da casa como templo foi feita pelo Santiago e pela Ana Júlia. A Ana Júlia é diretora de arte do curta, né? E o Cassol fala muito bem, puxa, ela preparou a casa e deixou prontinha para... Então foi fácil, entendeu? Todas aquelas artes que vocês veem, né? Foi eles dois que fizeram assim, em 1 mês, 2 meses, pintando a casa. Um pouco mais. Exato, um pouco mais, porque a gente... As pessoas que estavam ocupando a casa não eram um lar, não era uma casa, era um trabalho. Uma instituição. Uma instituição, então não tinha aquela... A gente tem que transformar ela num lar de novo. Tinha uma horta que estava abandonada, estava um pouco tudo abandonado. Então a gente, já como era a pandemia, a gente ficou lá quarentenados, focados na casa. Só que a gente está sempre fazendo alguma coisa, então a gente fez umas 3 reformas até o filme. E agora, vendo o filme, eu vejo como está diferente. Né? Alguém for na casa de novo, vai encontrar uma outra casa, praticamente, ali, porque já teve várias coisas que o cara ficar. A gente está sempre fazendo uma arte, conseguindo ver algum amigo, pessoas que vão nos visitar, nos levam algo, ou deixam alguma coisa. Então, a casa está em constante transformação, né? Que nem o Rio, né? O Rio nunca passa o mesmo rio naquele lugar, então a gente está sempre tentando se modificar. Então, decidiu usar o nome da Casa dos Filhos. Santiago. Para fazer essa homenagem, né, já que tinha, a gente achou a placa antiga da Casa da casa, e foi um sinal de que, ok, vocês estão aptos a usar esse nome, que para a gente é um nome muito forte, né? E para fazer esse link com a nostálgico, tem muita gente que pode não ter conhecido, mas se lembra, que a gente conheceu, que é as pessoas... O nosso trabalho é juntar a história antiga com a que está vindo. E aí também, para quem é jovem, nunca escutou esse nome, já pensa, as filhos, já é um nome diferente, não é um nome que está aqui, que as pessoas encontram, entendeu? Então a gente consegue juntar essa memória dos mais antigos com a curiosidade de quem é mais novo de fazer esse link. A gente está tentando ver. A gente é bem ponte, a gente se vê como uma ponte entre gerações também, né? Entre pessoas e gerações. A Dona Rufina, que foi a última, que eu me lembro mais dela, porque o Esteban e o Simão, eles morreram lá nos início dos anos 60. E a Rufina, Dona Rufina, que era minha madrinha, morreu lá por 70 e poucos. Então, tu conheceu a Dona Rufina? Claro, conheci, porque havia 2 apartamentos e havia espetacular, agora no lugar, compartilho. Cassol, deixa eu falar só um pouquinho aqui, contar uma história aqui para o pessoal, que é a questão das causalidades, né? Como aquele dia que a gente se encontrou, né? Que não sabia do filme. A causalidade principal é que no ano passado, quando foi feito o filme, e que gerou, eu acho que gerou esse filme, é que se comemorava o centenário do nascimento do pai. Muito fantástico, né? E hoje está sendo passado o filme no dia do meu aniversário. Graças Mas a eu Deus. queria contar para vocês uma coisa. Obrigado, obrigado. Tem que pagar o chopp. Eu até estava comentando num almoço de família, Cassol. Eu tinha uma dívida com meu pai, que era o seguinte, ele faleceu em 1990. E vai chorar. Agora em 2000 e pouco, uma senhora que é lá da comunidade dos Vicentinos, que o pai era muito ligado à comunidade dos Vicentinos, ali na Rua do Cordão, ali tem uma comunidade ali. E essa senhora tinha me pedido uma biografia dele, que eu me travava, eu nunca conseguia escrever.
Então, quando surgiu essa ideia do filme, eu digo, bom, agora eu vou contar a história dele. Tá aí. Muito bom, muito bom. Aqui tá frio, não sei como é que tá aí, Cassol e Ricardo, aqui tá bastante frio. 1 grau, é isso? 1 grau fora, nós estamos no teatro. E nós queremos aí, vamos ter que ir pro desfecho, senão a gente não vai sair, né? Vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer uma outra atividade, aí sim, com tudo certinho ali, sem nenhum, com as bruxas, né? Ou os bruxos, eu diria, não ficarem soltos. As bruxas são nossas amigas. Ricardo e Cassol, vou deixar para vocês para fazerem uma despedida, uma fala final, comentar aí o que vocês ouviram. Eu quero saber onde é que o Jorge vai pagar o chopp. Assim, ó, pessoal, é um prazer muito grande, gosto muito dessa comunidade aí, da fronteira, né? Aprendo muito com vocês e assim que der eu vou voltar por aí, porque eu estava morando em Florianópolis, agora estou morando em Brasília, mas em novembro eu vou descer para aí. E esse filme que o Cassol falou sobre a obra do Chile, eu estou também junto, né? Então, eu acho que em novembro, por aí, preparem aí a casa, não precisa muita coisa, né? Que a gente está descendo. Torçam aí para aprovar o projeto, né? Tá? Um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Aí, Ricardo. Bom, eu quero terminar com 2 coisas. Primeiro, falar sobre aquela sessão que foi feita de lançamento ali no Remanso, ali em Rio Branco, em frente à casa, com a projeção direto na parede da casa. Aquilo é uma das coisas mais marcantes que esse filme vai levar, assim. Essa semana o Jorge colocou, acho que foi o Jorge, uma foto do público e do filme sendo projetado na praça, na parede da casa. Bom, não existe semiótica maior do que... Não precisa nada para dizer do que representa aquela cena. E, por fim, eu queria falar uma coisa que sempre me pedem, né? E o Ricardo, vocês não estavam vendo, mas eu, o Ricardo e o Maninho ficamos falando um pouquinho para o público do YouTube, tá? E aí o Maninho me fez a pergunta, né? E tá, o que esse filme já fez de trajetória? Porque ele perguntou de Taguatinga, né? Nós tivemos um festival, até ele continua, a projeção que a gente viu no YouTube é a projeção que está aberta para o público do festival. Um festival com 406 filmes em competição, e houve uma votação do júri popular e nós fizemos uma grande campanha para as pessoas assistirem o nosso filme e nós ficamos em 4º lugar com 390 votos, né? O que é uma grande alegria de 406 filmes ficar em 4º lugar, mas não pela esfera competitiva, pelo fato de que muitas pessoas, centenas de pessoas acabaram por ver o nosso filme. Isso é importante de dizer. E aí eu preparei aqui para dizer para vocês o seguinte, aonde o filme esteve até agora, fora as exibições do Fronteiriços, porque o longa Fronteiriços foi exibido dezenas de vezes e vai ganhar essa vida ainda maior que o Ricardo vai dar para ele. O nosso Casa de Rio, enquanto curta, ele teve no Atlantic Doc, que é o Festival Internacional de Cine Documental do Uruguai, que é um dos principais festivais de cine documental da América Latina, no El Parque Paraguaio, na Argentina, tá? Que é um festival audiovisual muito importante, no Festival Internacional do Cine do Oriente, na Colômbia, no FECIM, no Espírito Santo, aqui no Brasil, e estreou em Campos do Jordão, aqui no Brasil, em São Paulo. Agora ele acaba de ser selecionado para o SESC, e logo, logo vem mais uma surpresa aí de mais um festival que eu já recebi a comunicação oficial da seleção, mas que o festival pede para não comunicar enquanto eles não comunicam ao público, porque há um regramento desses festivais, por isso mesmo que a gente faz uma trajetória do filme, a gente tem alguns cuidados até ele conseguir, depois a gente pretende fazer o lançamento dele aí com vocês na SIC no YouTube. E por fim dizer algo que foi dito no YouTube. Gente, a trilha sonora desse filme é algo assim que eu falei já para o Igor algumas vezes, vou falar agora para a Laura, assim, eu não vou me perdoar se eu não fizer um videoclipe com essa trilha.
E aí, com as novas imagens que o Jorge, o Santiago, a Ana Júlia me mandaram esses dias, novas imagens lindas da casa que eles fizeram, e nós vamos fazer um videoclipe com essa trilha, porque a trilha é maravilhosa. Muito obrigado, Magnum, muito obrigado, Maninho, muito obrigado mesmo. Então, agora devolvo a palavra aqui para o Magno aí para fechar a noite, agradecer Ricardo, Cassol. Pedimos desculpas, o pessoal que acompanhou, sobretudo pelo YouTube, para vocês também que tiveram que esperar, né, e fazer esses problemas técnicos, mas tudo resolvido. Foi uma noite maravilhosa, ao meu ver, as falas e o público aqui presente, né? Estou muito satisfeito. Magno, nosso presidente aí da SIC. Então, uma boa noite, pessoal. Quero agradecer também toda a presença. Com certeza, o pessoal do Fronteiriços, que não é do filme Casa de Rio, também deve estar conosco ou vai ver esta live. Quero mandar um beijo, um abraço muito especial para vocês das outras regiões. Claro que a de casa é a mais pulsante, né? Porque eu acompanhei, inclusive, o filme, algumas coisas, né, do andamento do filme, porque era na minha cidade aqui em casa, aqui em Jaguarão, né, e Rio Branco. Mas eu quero deixar o meu carinho, meu agradecimento a todos vocês que estão aqui conosco nesta noite gelada de 1 grau. Agradecer mais uma vez a presença também de todos que estão na live aí pelo YouTube e pelo Facebook. Todo o trabalho da 4ª Semana do Patrimônio, toda a integração do Fronteiras Culturais, né, em nome do Ricardo, todo o talento, dom, paciência e comprometimento do Cassol em fazer com que nós tivéssemos um trabalho muito digno e que está agora mostrando, de fato, aos lugares devidos o seu precioso talento, né, e sua preciosidade enquanto obra de arte. A família Passos, né, que sempre esteve, por questões até católicas, né, dentro do meu coração, por causa da participação na vida da Igreja Católica em Jaguarão, e agora pela SIC e pelo filme Casa de Rio. Anunciar que eu pretendo fazer meu TCC em letras nesse filme, na Casa de Rio, tá? Pretendo terminar meu curso de letras com a Casa de Rio. Vai ser jubilado. E declaro aberto a 6ª Feira de Literatura e Arte na Fronteira, o nosso Fala. Declaro encerrada esta noite dentro da 4ª Semana do Patrimônio. E um forte abraço a todos. Muito obrigado por suas preciosas presenças. Valeu, Magno. Valeu. Obrigado.